Primeiro ato do Bolsonaro como líder político, depois de ter deixado o poder, de ter fugido da presidência, porque ele fugiu, isso é um fato. Você estava dizendo quando ele fugiu para Para os Miami, Estados Unidos. É. Estados Unidos. O primeiro ato dele, na primeira reunião em que ele aparece como líder, ele rachou o partido. 20% ficou fora. Aliás, ali. Com mais ainda tem algumas uma... 2 ou 3 reuniões, acaba o partido, se continuar nesse ritmo. Não, acabou essa história do cabo eleitoral do futuro. É. Ele não só não será candidato perdeu. porque se tornou E ele inelegível. teve Agora, Como é que você vai querer o Bolsonaro como cabo eleitoral, depois de tudo que ele fez e mais do que ele ainda poderá fazer e certamente fará? Porque ele não precisava ter se associado a essa derrota. Ele chamou a derrota, senta aqui. Enquanto que Lula Atravessou e Fernando a Henrique, rua. principalmente, Fernando Henrique Cardoso, tinham a capacidade da crise entrar no gabinete deles e eles conversarem com a crise, servirem um cafezinho para a crise, e a crise saía pequenininha, não é? Pequenininha. O Bolsonaro é o contrário, ele sempre fez a crise quando não era ele a crise, mas ele sempre fez todas as crises que ele inventou aumentarem. Bastava entrar no gabinete dele. Ele agora consegue fazer novamente isso. Ele não tinha nada que ter se metido nessa história. Não, Pois é, e aquela mas reunião? não funciona mais esse método da crise permanente, né? A impressão que, não sei se vocês concordam, a impressão que me dá é que esse método de crise, de esticar a corda, de criar polêmica, de tirar foto de camisa sem camisa mostrando facada, isso já não funciona mais, à exceção desses 20 ou 15% de não seguidores políticos, mas de fanáticos mesmo. É outro que tipo de apoiam relação. ele, né? Agora, aquela reunião, Jarrão, ela foi convocada há uma semana para quando teve a inelegibilidade, quando Aquela reunião que você o está Supremo, falando a do reunião PL, de ontem do PL, Partido Liberal. sim. eles convocaram aquela João reunião para fazer um ato de desagravo ao ex-presidente. Era para ele chegar lá e ser aplaudido, olha, nós estamos com você e tal, não sei o quê. Deu tudo errado. Porque, como o Noblar lembrou muito bem, não precisava ter entrado na reforma tributária, mas o partido foi atropelado pela reforma tributária. E a reunião, idem. Porque aí ficou aquela coisa, a única pessoa que seguiu o script daquela reunião que estava montado foi Michele Bolsonaro, que, por sinal, estava sentada à mesa. A gente diz hoje aí, Bolsonaro ficou com 15%, papapá. Mas ele foram 75 votos do PL contra a reforma tributária, 20 votos a favor, e a gente vai ter que ver como é que isso vai se processar agora. Porque Tarcísio também não quer romper assim de pronto com o bolsonarismo, que ele sabe que ele vai precisar dessa turma lá na frente, seja para a reeleição em São Paulo, seja para um projeto presidencial. E a gente não pode dizer que Bolsonaro está morto. Eu não diria isso ainda. Não, a gente não. tem que esperar, ver como é que isso vai mais para frente, porque ele ainda tem voto. E essa turma dele, a direita, ele despertou esse sentimento de direita aí no país e tal, e essa direita já está se separando, a gente tem que ver como é que vai ser essa separação, porque tem uma direita que não é uma direita, né, assim, radical, extrema direita. E tem o bolsonarismo extremista e tem aquela que não é extremista. A gente tem que ver, a gente ainda não conseguiu ver qual é o tamanho de cada um. Quem? Que está Azedo. começando a se desenhar agora. Peraí, o Azedo chegou finalmente. Para tudo, porque afinal Vale, de Vamos Estava na reunião do partido. quando ele põe. Não, é que ele errou de endereço de novo. De novo? Ele vai De vez em microfonar. quando ele atrasa, ele Vamos lá, você está perguntando. Mas respondendo a sua questão de... Eu queria só discordar um pouquinho, ou só mais para provocá-los e a mim também, que é do seguinte, fica com essa conversa, não, Bolsonaro não morreu, Bolsonaro não morreu. Eu não me arrisco a dizer que Bolsonaro, nem pelo prazer de polemizar, que o Bolsonaro morreu. Mas eu acho que ele está semi-morto, sabe por quê? Sabe por quê? Pelo seguinte, ele não disputando a eleição, tudo bem, vai ter as cidades, Centro-Oeste, algumas do Sul,
onde Velho é o velho atrasador de atrasador de jornal. E agora de programa Onde no YouTube. onde o Bolsonaro poderá eleger pessoas ali. Mas presidente da República, eu estou dizendo, Não, mas quem é o candidato da mas- direita que vai querer o Mas se apoio ele tiver do os Bolsonaro? 15% de Os eleitores. 15 vão do mesmo jeito, Não porque não tenho irão certeza. para o outro lado, para o lado da esquerda eles não irão. Ele só tem uma saída. O que é que o bolsonarista vai fazer? O bolsonarista chega lá em 2026, digamos, Tarcísio, ou Zema, apesar de ser o Zema, Ratinho, e aí o Bolsonaro fica calado. Ou não apoia ninguém, não sei o quê. Os caras dele, os fanáticos, Quer dizer, irão entre para a direita. entre Vai a votar direita o quê? e a Vai esquerda, votar eles vão no sempre Lula à de direita. novo? Mas eu acho que tem aí tem que olhar dois aspectos. Primeiro é o seguinte, isso aconteceu por causa da reforma tributária. Ela desnudou uma parte da direita e também da esquerda. Basta ver o comportamento do governo, o tímido comportamento do PT nesse processo todo. Mas, olhando para o caso específico do Bolsonaro, Partido Liberal. O Partido Liberal, com essa reunião, mostrou, com essa reunião, é o seguinte, ele não é liberal, Lógico. não é de direita, e é algo que Ele é paira, de quem dá mais? eu não sei, paira no espectro político. Porque é o seguinte, é absolutamente incoerente um partido que se diz liberal, durante um processo de 30 anos de uma reforma tributária de discussão, ficar contra uma reforma tributária que supostamente simplifica o processo econômico, reduz em alguma medida a presença do Estado em algumas áreas e dá pelo menos na forma, na intenção, dá um sentido de mais liberdade para o chamado empreendimento econômico, seja individual, ou da pessoa física ou da pessoa jurídica. Ora, toda a teoria do liberalismo e daquilo que se convencionou chamar de conservadorismo de direita, porque tem o conservadorismo Tava de ali, esquerda né? também, né? É bom lembrar. Eles simplesmente jogaram pela janela, por um discurso absurdo.